companheiros, como estão? Todos bem? Esperamos que sim. Meu nome é Vanessa e estamos aqui novamente refletindo sobre mais uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, que sempre nos traz lições tão preciosas, tão importantes e necessárias. Especialmente nos dias atuais, mas sempre necessárias em todas as épocas, em todas as gerações. E nós vamos falar hoje da mensagem de número 123, Viver em Paz. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer um breve recolhimento, uma pequena oração, para nos ligarmos ao alto e podermos refletir um pouquinho mais, com mais tranquilidade e com o coração mais aberto no momento de hoje. Então vamos, neste momento, no ambiente que estivermos, nos ligando com o nosso mentor individual, com o nosso anjo de guarda, esses companheiros de todas as horas e instantes. Vamos nos ligando com toda a espiritualidade amiga, com os mentores de nossas casas, de nossas famílias, que eles possam nos envolver em muita luz e amor. Vamos cumprimentando toda a espiritualidade maior. Nosso querido anjo Ismael, guardião e protetor da nossa pátria, que com a sua luz e amor ele envolva ainda mais o nosso Brasil, o nosso país, e nos direcione até Maria, a mãe do Mestre, esse exemplo de amor, de bondade, de abnegação, de desprendimento, de amor incondicional. E que Maria possa nos direcionar até Jesus, o nosso Mestre querido, também este modelo maior, esse Mestre, amigo, irmão, que sempre está presente em nossas vidas, que possa estar neste momento nos confortando, nos tranquilizando. E que Jesus humildemente nos direcione até nosso Pai Criador, Deus. E diante de Ti, Pai, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades diárias, pelo momento de agora, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, refletindo sobre esta mensagem do dia de hoje. Ligados a Ti, Pai, fazemos a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois Teu reino de poder e glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, como nós estávamos falando, a mensagem do dia de hoje, do livro Fonte Viva, é a de número 123, Viver em Paz. E ela começa com um pequeno trecho, uma frasezinha que nós fomos pesquisar um pouco mais, que está em 2 Coríntios 13, 11, capítulo 13, versículo 11, que aqui no livro diz: vivei em paz. Paulo. E nós fomos pesquisar um pouco mais para ver todo o contexto dessa frase, né? E aí, vamos ler aqui, compartilhar com todos, com vocês. Em 2 Coríntios 13, 11, diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco, né? E esse versículo, ele exorta muito a todos nós cristãos a busca de vivermos em paz, né? De nós vivermos em unidade, em comunidade, em pacificação, buscando essa paz. A gente espera muito no exterior, muito de fora, mas como é que está essa paz dentro de cada um de nós? E lembrando sempre desse amor que Deus tem por todos nós, né? Aqui enfatiza muito que Deus nos ampara em todos os momentos, nessa busca da paz diante das dificuldades. Então, esse trechinho um pouco mais expandido diz isso, na introdução da lição.
Então nós vamos aqui analisando parte a parte o que Emmanuel quis nos passar, né, neste capítulo. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Nesse trecho, irmãos, é bem importante porque fala disso, né? Dos desafios, das dificuldades, das pessoas que nos provocam, nos hostilizam, nos magoam, mas a importância de nós exercitarmos a compaixão e a bondade. E é muito importante a gente diferenciar a questão de sermos bondosos o tempo todo, de sermos bobos, sermos tolos. Não devemos ser bobos e tolos. Deixar que nos humilhem, nos ofendam. Mas a gente tem que exercitar essa bondade, essa compaixão, essa paciência com os nossos irmãos e irmãs nos desafios do dia a dia que nos deparamos, seja dentro de nossos lares, no local de trabalho, na nossa comunidade, nas ruas, enfim. Os conflitos existem, as pessoas são diferentes, reagem de forma diferente, como nós também. Nós temos o nosso modo de agir e reagir. E, na maioria das vezes, queremos ser respeitados pelo que somos. E isso tem que começar ao contrário, nós buscando compreendermos como cada um tem o seu modo de ser. Como queremos ser respeitados, também devemos respeitar. Então fala muito disso, da importância de nós termos compaixão, termos bondade no coração e entender que essas contendas, essas guerras, nós pensamos sempre na paz num contexto muito maior, mundial, territorial. Ai, a paz entre as nações. Mas onde está a paz? A paz, ela começa dentro do nosso lar, na nossa casa, dentro de nós mesmos. Às vezes, tá tudo tranquilo fora, mas a gente está numa tormenta, numa angústia, pensando, vivendo tantas coisas, estamos sem paz dentro de nós. Apesar de tudo, externamente estar calmo. E o contrário também acontece. Às vezes vivemos num ambiente caótico, com muitos desafios, mas conhecemos pessoas que exercitam essa paz e não se deixam atingir, não se deixam envolver, que pelo contrário, elas são pacificadoras. Elas têm sempre uma atitude, uma palavra, um gesto que tenta proporcionar um ambiente um pouco mais tranquilo, mais calmo. Então nós temos que buscar isso. Primeiramente dentro de nós mesmos, nos nossos mundos internos, porque isso automaticamente vai aparecer no exterior. E não achar que a paz está lá longe, quando tal país com outro estiver em paz, o mundo estará em paz e nós em paz. Por que a gente não começa nessas pequenas mudanças, nessas pequenas atitudes no dia a dia, que nós já sentiremos essa mudança? Esse viver em paz, como a mensagem fala tanto. Continuando um pouquinho mais. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Ou seja, não vamos nos exacerbar, né? Entender que cada um funciona de um modo. Cada um tem o seu limite, tem o seu grau de tolerância, de compreensão, de entendimento. Somos todos aprendizes aqui. Cada um está no seu processo. E saber, entender, buscar compreender o modo de ser de cada pessoa, como a gente quer que compreenda o nosso, é um fator primordial para essa busca da paz que a gente tanto reivindica, tanto fala que falta na nossa comunidade, no nosso lar, no mundo. Começando nessas pequenas coisas. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões.
Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Então, esse trechinho fala da importância de nós observarmos com mais atenção as pessoas que nos relacionamos nesse dia a dia, no dia a dia. Pessoas que às vezes vêm de uma forma tranquila, às vezes de uma forma muito agressiva, chorosa, conflituosa. Cada um está no seu processo. Quando fala aqui que somos crianças espirituais, é nesse sentido de aprendizado. Estamos aprendendo, estamos crescendo. A Terra é um planeta de provas e expiações, como já sabemos. Então estamos aqui para aprender, evoluir, crescer. E não dá para crescer sozinho. A gente precisa dessa troca, dessa comunhão, partilharmos emoções, sentimentos e pensamentos. É fundamental buscarmos viver em paz nesse sentido de comunidade, como Emmanuel fala nessa mensagem. Porque não vivemos sem construir a relação com o outro. Quando buscamos a solitude, em alguns momentos ela é necessária para a gente se encontrar. Mas no dia a dia, nas demandas, nos desafios diários que nos deparamos, a gente cresce diante das diferenças, muitas vezes diante dos conflitos, de pessoas que pensam diferente de nós e que felizmente ou infelizmente agem de uma forma diferente. Às vezes um pouco mais lamuriosas, chorosas, às vezes um pouco mais briguentas, provocativas, debochadas, irônicas. Mas será que também nós não somos muitas vezes assim? Ah, mas depende, é porque mexeu comigo, é porque me magoou. Mas será que também o nosso jeito de agir não magoou o outro? Não magoou a pessoa? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e para nós aqui. O que a gente falou ou fez que de repente também proporcionou essa situação com a pessoa? Então, cabe a cada um avaliar e mudar a si mesmo. Ao outro, como dizem, só podemos amar, não mudar. Aceitar cada um como cada um é e como a gente quer que os outros nos aceitem. Então, as pessoas são diferentes, reagem de formas diferentes. Mas essa busca de viver no coletivo de forma harmônica, equilibrada, é fundamental. Senão, vira o caos, Ninguém mais consegue conviver com ninguém. Estamos vendo isso em vários lugares, mas às vezes a gente olha distante em outros países, em outras regiões, mas essa guerra, às vezes, não é uma guerra bélica, com armas, canhões. É uma guerra moral, é uma guerra de poder, e onde alguns oprimem e outros são oprimidos, onde alguns são humilhados e outros que humilham. Então, esse desafio de viver em paz está em várias situações, mas é possível, porque se nessa obra, se Emmanuel, nosso querido Chico Xavier, organizou essa e outras maravilhosas obras falando dessa necessidade, é porque somos capazes de viver em paz, sim. Outro trecho muito importante, diante dessa relação entre as pessoas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Ou seja, quanto mais a gente buscar auxiliar o próximo, buscar essa harmonia, esse equilíbrio interior para que ele reverbere no exterior, a gente não vai estar só ajudando o outro. Automaticamente a gente ajuda a nós mesmos, muitas vezes sem perceber. Aquela escuta atenta, aquele silêncio no momento que a gente queria responder, xingar, a gente se conter, a gente observar, a gente não revidar. Tudo isso acaba voltando para nós mesmos. E podemos ter certeza que de alguma forma reflete naquele que está desequilibrado, que está às vezes gritando,
agindo de uma forma muito mais agressiva, muito mais impetuosa, porque não tem um espelho. Nós não reagimos na mesma moeda. Então, quando a gente age de uma forma diferente, aquilo toca o coração da pessoa. Opa, nossa, ela não respondeu, ele não falou nada. Como dizem, quebra as pernas da pessoa. A pessoa fica meio sem saber o que falar, como continuar aquilo. Porque a nossa reação foi diferente, foi uma reação de pacificação, de buscar a calma, buscar o bom senso, buscar a tranquilidade no momento de conflito. E ainda aqui Emmanuel diz: aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Cada um está passando por seus desafios. Cada um tem as dores, as delícias de ser o que é, da vida que tem, né? Cada um está tentando viver da melhor forma possível, né? Dando o seu melhor. Nós, pelo nosso ponto de vista e nosso olhar, às vezes a gente olha e fala: ah, não, se fosse eu faria de tal jeito, de tal forma. Mas pensemos na nossa vida, no que cabe a cada um de nós. E busquemos ser mais compreensivos nesse sentido. Se o outro está agindo, falando daquela forma, deve ter um porquê, um motivo. Como falamos, uma ferida emocional, uma mágoa, algo do passado, uma falta de perdão, falta de amor, de ser amado. E a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. Então ela acaba reagindo desse jeito. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. A natureza é a nossa maior professora, onde a gente pode aprender muito com ela, né? Desde os seres microscópicos, das plantas, das águas, de todos os animais. É nessa hora que a gente vê como as coisas em equilíbrio funcionam melhor, como tudo em harmonia, cada um respeitando o seu papel na natureza, reflete no todo. E é isso que a mensagem vem nos passar. A importância de cada um cuidar dessa paz interior para que esse todo, para que esse mundo, para que o nosso senso de coletividade possa estar cada vez mais harmônico. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Faça chuva, faça sol, tempestade, tormentas, sigamos. O sol está sempre brilhando para todos. A terra está firme para todos, independente das atitudes de cada um. Que a gente possa se espelhar nessa natureza firme, bonita, que busca brilhar, que busca embelezar e que a gente esquece que nós somos essa natureza. Somos natureza. Busquemos a nossa beleza, busquemos externalizar o nosso brilho na relação com o outro, o nosso melhor. E se não tivermos aquele melhor no momento, que a gente fique tranquilo, se contenha, reflita por alguns segundos que provavelmente a gente tem uma atitude diferente no momento de dificuldade. E aqui ele termina de um jeito muito bonito. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Mas sempre como o Mestre Jesus falou em suas mensagens, né? Vós sois deuses, podeis fazer o mesmo que eu ou até mais. Então, quando nós lemos e recebemos uma mensagem dessa de viver em paz, às vezes a gente acha que é impossível. Imagina, ninguém sabe o que eu vivo, olha a minha história de vida. Mas se Jesus trouxe tanto essa mensagem, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e tantos outros espíritos maravilhosos dentro da nossa doutrina, porque nós somos capazes sim de viver com paz, mais paciência, resignação, amor, acima de tudo o amor. Um amor, não um amor terreno, o amor carnal, mas um amor universal, um amor fraternal, se preocupando com o próximo legitimamente. E que a gente não desista de nós mesmos. E que também não desistamos do outro.
que a gente possa exercitar essa compreensão, esse olhar amoroso e atento em todas as circunstâncias que a gente passar na nossa vida. Eu agradeço demais a oportunidade do dia de hoje, por estar aqui com cada um de vocês e que possamos ter passado um pouquinho dessa mensagem tão importante, que ela possa tocar os nossos corações, mas acima de tudo que possamos no dia a dia aplicar dentro do nosso lar, do nosso local de trabalho, nos locais que a gente circula. Que Deus os abençoe